Boa tarde. Ainda não, né? Hoje de manhã ainda, graças a Deus. O horário nosso mudou, graças a Deus, e a gente está no horário novo, 11 horas. Semana passada a gente está trabalhando durante esse tempo, começo do ano, o tema da nossa igreja, o tema que o nosso querido pastor Moisés, na inspiração do Espírito Santo, colocou para nós, que é uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. Eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco esse tema para a gente poder viver isso nas nossas vidas, viver isso no nosso ano. Fiz 3 pregações em relação à generosidade, né? Então, se você perdeu essas pregações da generosidade, está lá no YouTube, coloca em 4 mensagens no YouTube, você vai encontrar todas as mensagens que a gente tem gravado aqui no culto, tá? E resumindo essa frase grande que a gente tem como tema da igreja, eu coloquei que a IMOSP é uma igreja generosa, criativa e abençoadora. Uma igreja generosa, criativa e abençoadora. Para o pastor Moisés explicar esse tema para a gente precisou de 3 ou 4 reuniões assim longas para entender esse tema, porque é algo muito profundo, é muito de Deus. Assim, Deus colocou uma paixão gigantesca no coração do pastor Moisés, e Ele quer muito que essa igreja aqui, ela manifeste essa generosidade, esse doar de si mesmo, essa habilidade de poder alcançar as pessoas, de poder adorar a Deus, e essa multiplicação, essa multiplicação de bênçãos na nossa vida, na nossa igreja e através da nossa igreja. Então hoje eu vou começar uma pequena série chamada Deus Criativo. O Deus Criativo, você já sabe que Deus, Ele é criador, né? Isso é um atributo fundamental de Deus. Deus, Ele já é criador, mas eu queria chamar esse tema de Deus Criativo, porque eu queria que se você crê, se você vive, se você respira um Deus criativo, naturalmente de você vai sair criatividade. E eu queria que a gente pudesse pensar nisso. E durante essa série de pregações, eu já convidei 2 pessoas. Uma delas que vai trazer a palavra aqui para nós, né, daqui 2 domingos. Essa pessoa é uma mulher de Deus, uma mulher que tem usado os dons que ela tem, e ela acredita que ela vive um Deus criativo, e porque ela vive um Deus criativo, ela manifesta a criatividade dela em pintar quadros, em cantar, em tocar, em fazer vídeos. É uma mulher extremamente criativa, que eu queria que vocês conhecessem. Ela vai trazer a palavra. E depois eu vou trazer um outro amigo meu, né, que ele, para mim, é um dos artistas mais preciosos que eu tenho, que eu conheço. Não conheço muitos artistas assim, né? Conheço pessoas talentosas, mas assim, o camarada realmente tem algo que sobressai na parte da arte, da pintura, né? E ele participou de uma igreja, que eu vou falar sobre essa igreja durante esse culto, durante essa pregação. E lá em Los Angeles existe uma igreja chamada Mosaic Church. E no Mosaic Church, durante o culto, né, durante o louvor, o culto começa e fica um camarada no cantinho com uma tela, e ele começa a pintar. E aquela pintura é algo que Deus inspira no coração do camarada, e o cara vai pintando. Quando chega no final do culto, tipo, tudo que você falou, tudo que o Espírito Santo tocou no culto, durante o culto, está desenhado naquele quadro. É um negócio assim, sobrenatural de Deus. E ele vai pintar aqui no nosso culto, pintar aqui, tipo, vim aqui, mas ele vai pintar de verdade, assim, um desenho. Ele vai pintar, e depois ele vai dar um breve testemunho da vida dele e como ele tem conciliado a arte, a criatividade com o relacionamento dele com Deus. Eu queria que você participasse desse mover. Eu queria que dessas pregações gerassem aqui nessa igreja manifestações poderosas de criatividade. Todo mundo sabe que a gente já começou o ano pensando nas dificuldades,
nas crises, no ano difícil que vai ser esse ano, mas eu queria que você pudesse encontrar em Deus uma criatividade que vai você sobressair esse ano. Você vai ir além. Vai ser, todo mundo tem um prognóstico de um ano ruim, mas esse vai ser o melhor ano da sua vida, porque a criatividade vai se manifestar em você. Você vai ver o Deus da criatividade se manifestando na sua vida. Então no seu boletim eu coloquei aí o texto de hoje, que é o Salmo 19. Vou começar lendo só o versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as suas obras. Sabe, Deus, ele se revela através da natureza para nós. E a gente tem aqui na nossa igreja vários grupos, né? Os grupos das caminhadas e o grupo das pedaladas, né? E ontem, graças a Deus, eu fui pedalar, né? Fazia um tempão que eu não ia pedalar. Eu achei que eu ia passar vergonha ontem, né? Porque faz tanto tempo que eu não pedalava com o Bike Brothers, que eu achei que eu ia passar vergonha, que eu ia ficar muito por... Mas até que eu andei razoável, né, Xaninho? Até que eu mandei bem ontem, mas assim, sabe, no começo, quando eu pedalava nessas trilhas, todo mundo falava assim: não, que a trilha é maravilhosa, que a natureza... Mas eu estava tão preocupado em respirar, que eu não conseguia olhar para o lado. Eu não conseguia olhar, eu só queria chegar no carro vivo, para poder voltar para minha casa. Mas hoje, já um pouco mais acostumado com a trilha, com a dificuldade, com as subidas, hoje eu consigo olhar para a natureza e apreciar, sabe? A gente passa no meio do mato e a gente vê assim cenas maravilhosas. Às vezes a cena maravilhosa te atrapalha, né? Porque, por exemplo, dessa vez a gente chegou num single track, que é um lugar onde passa quase uma bicicleta de cada vez. E quando eu fui passar, tinha uma teia de aranha tão grande. Ela era linda, mas quando ela entrou na minha cara, comecei a cuspir a teia de aranha assim, né? Com medo da aranha me picar. Mas assim, então, às vezes o bonito atrapalha, mas sabe, nós precisamos apreciar mais as coisas. Nós somos pessoas muito pouco contemplativas. Nós precisamos aprender a ser mais contemplativos. Por quê? Porque Deus se revela através da contemplação da natureza. O pastor Moisés é apaixonado pela tal da caminhada da fé. Tem gente que só de ouvir a caminhada da fé já fica com raiva, né? Só de lembrar de ter ido lá, dá raiva, né? Inclusive teve um episódio que o pastor Moisés estava andando e ele levou gente que não queria ir. E de repente veio uma pedra nas costas dele. Ai! Quem foi? Todo mundo andando assim, olhando a natureza, né? Mas quando você começa a entender que estar no meio da natureza é como se você estivesse na presença do próprio Deus. Porque Deus se revela através das belezas da natureza. Então, quando você está no meio dela, de certa maneira você consegue apreciar a beleza da natureza. Uma coisa que eu fiquei com um pouco inveja, teve um grupo que foi pedalar em Mont Blanc. As fotos que eles tiraram, o pessoal, você olha e fala assim: meu, o cara está lá, não tem como não acreditar que Deus é real. Sabe, a gente precisa contemplar mais as naturezas. E até na nossa cidade grande, tem um amigo meu que chama Newton, que essa semana ele postou uma foto no Face do pôr do sol entre os prédios, sabe? Assim, uma imagem linda. Talvez tudo bem, construção do homem, mas aquela imagem lembrou essa pessoa de como Deus é criativo, como a criação de Deus revela a glória de Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 26, diz o seguinte: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. No versículo 28 e 29 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.
Ele não se cansa e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável, e Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Queridos, o nosso Deus é o Deus Criador. O nosso Deus é um Deus criativo. Queridos, olha para o lado e tenta encontrar uma pessoa exatamente igual a você. Não tem. Não tem uma pessoa igual a outra, mesmo gêmeos, pessoal. Se você pegar dois gêmeos, univitelino, gêmeos idênticos, existe diferença entre eles. Existe peculiaridade em cada um deles, porque Deus é um Deus tão criativo, que quando Ele cria as pessoas, Ele cria a sua imagem e semelhança e coloca características nessas pessoas. Eu fico pensando comigo mesmo, quando Deus criou a minha esposa, Ele estava inspirado. Falou assim: hoje eu vou criar a Débora. E aí Ele foi lá e fez. Minha esposa é linda. Sabe, a gente também não, pastor, mas é minha. A sua é a sua, a minha é minha. E aí Deus estava inspirado, sabe? E eu queria nessas pregações, eu queria que a gente pudesse olhar para um Deus Criador. Olhar para um Deus Criador e ver que muito mais, nós somos muito mais do que a gente imagina. Nós somos muito mais do que a gente imagina. Se eu pegar, achei assim para vocês agora, e falar assim: quem aqui se acha super criativo? Ninguém vai levantar a mão? Super criativo. Você tem uma habilidade criativa imensa. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Queridos, você tem o poder, porque você nasceu com esse poder criativo. Outro dia eu achei engraçado, eu estava conversando com um peão lá no interior de São Paulo, e ele falou assim que tinha um grupo de japoneses que foi lá, né, passear. Ele falou assim: Joel, eu fiquei impressionado. Sabe aquela turma que veio do Japão? E fiquei impressionado, uma criança de 2 anos fala japonês. Qualquer criança de 2 anos que nasce no Japão vai falar japonês, e se ele nasce na África, ele vai falar nas línguas dos dialetos africanos. Se ele nasce nos Estados Unidos, ele vai falar inglês. Sabe, as nossas crianças, tem um período das nossas crianças que ela é uma esponja, ela absorve tudo. A minha filha, a Teté, ela ficou muito tempo no berçário com uma senhora que a minha filha chama ela de Omar, né? De Omar, né? Porque quando ela ouviu tanto coreano, que hoje se alguém falar em coreano, ela entende. As crianças têm uma capacidade gigantesca de absorver, e você tem essa capacidade. Você é uma pessoa extremamente criativa, poderosa no sentido de absorver e de reproduzir aquilo que você imagina e transformar isso em ações, em coisas concretas. Você é um ser sobrenatural. Você pega algo que não existe e você transforma em algo que existe. Eu conheço uma irmã que ela teve um sonho sobre a coleção de roupa dela. Teve um sonho, e no sonho ela teve essa revelação, e ela foi lá e transformou o irreal em real, e ganhou dinheiro. Sabe, você precisa acreditar mais, dar mais valor para você. Você precisa se valorizar mais, entender que você é um ser com uma capacidade criativa, sobrenatural, porque você crê num Deus sobrenatural. Quando Deus criou o mundo, Ele precisou só de palavras. O Salmo 33, versículo 6, ele diz o seguinte: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Pelo sopro da sua boca, Deus fez todas essas coisas. Sabe, se Deus, Ele tem um poder criativo tão grande, se Deus, Ele se manifesta de uma forma tão impressionante, você, quando Ele criou, Ele começou a criar o céu, Ele criou a terra, Ele separou a água da terra, Ele criou os animais, Ele criou as aves dos céus, Ele criou a noite e o dia. Aí de repente Ele falou assim, olhou um para o outro: vamos criar algo, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Ele formou o homem e a mulher, foi de uma forma diferente. Ele falou: vamos fazer o homem e a mulher que nem a gente.
Aí Jesus falou: eu concordo, Espírito Santo, eu topo, vamos lá. E eles fizeram você a imagem e a semelhança de Deus. Por isso eu acredito que cada um de vocês tem o poder de serem criativos. Sabe, você não precisa ser quem você não é, mas Deus coloca esse poder de criatividade na sua vida. Essa criatividade, ela pode se manifestar de várias maneiras: escrevendo, pintando, falando, dançando, sei lá, de várias maneiras. Mas você é uma pessoa criativa. E se você é uma pessoa criativa, agora vamos colocar as coisas em ordem. Se você é uma pessoa criativa, porque você crê num Deus criativo, o que é a igreja? A igreja é a reunião de várias pessoas que acreditam que a criatividade, ela vem da nossa fé em um Deus extremamente criativo. E você é um ser extremamente poderoso. E quando a gente fala em habilidade criativa, né, o tema da nossa igreja, habilidade criativa, quando o pastor Moisés começou a falar em habilidade criativa, nós temos que ter criatividade para trabalhar com a multietnia, com a multigeração, com a diversidade de classes sociais. Nós precisamos ter essa diversidade, criar eventos, criar oportunidades para nós trazermos pessoas novas para essa igreja e conseguir abraçar elas criativamente, para que elas se sintam aqui na igreja como se fosse o lugar delas. Para isso a gente precisa de criatividade. Eu vou falar muito, durante esses dias eu vou falar muito sobre esse cara. Esse cara se chama Erwin McManus. Erwin McManus, ele é o pastor daquela igreja que eu falei no começo, Mosaic Church. Mosaic Church é uma igreja inovadora, uma igreja que começou a sair dos paradigmas da igreja. O culto que eu assisti, pelo menos o que eu assisti lá em Los Angeles, assim, quando você entra na igreja, não tem cadeira, só tem sofá. Tipo, se você quiser dormir, dorme. Deus vai te abençoar no seu sono. Eu sei que tem gente aqui no culto que dorme, né? Fica à vontade, só não traz o travesseiro porque pode virar moda. Mas assim, mas sabe, o culto, ele parecia um talking show, assim, parecia sei lá, o ambiente era tão gostoso, e vinha gente servir comida para você, e ficava um cara do lado pintando um quadro, e as meninas gritando lá no louvor. Os instrumentos às vezes não era, se olhava para os instrumentos, era um violoncelo e um violino. Tipo, cara, eu tô louco, mano. Eu estou acostumado, na bateria tem que ter, na igreja tem que ter piano, violão e teclado. Mas não, sabe, a gente precisa aprender a sair um pouquinho da caixinha. Sabe, a gente acha que a igreja é sempre um negócio quadrado, é só aquilo ali, ponto final, mas não é. Sabe, você já assistiu aquele filme, o Madagascar? Né? Madagascar é um filme muito interessante. Eu tenho muitas reflexões quando assisto esse filme, né? Madagascar é o leão, né? O hipopótamo, a girafa e a zebra. Aí eles nasceram no zoológico de Nova York. A única coisa que eles conhecem é o que eles vivem ali naquelas grades. O jeito de comer, o jeito de se relacionar, os amigos que ele tem, a rotina diária, o acordar, o abrir o parque, o ver as pessoas tirando foto. De repente, a girafa, o hipopótamo, o leão e a zebra, eles pegam um barco e vão para a floresta da África, o lugar onde eles nasceram, o lugar onde eles são de lá. Aí o que acontece quando eles chegam lá? Eles ficam perdidos, porque eles não sabem quem eles realmente são, porque eles nunca viveram a verdadeira natureza deles, porque eles estavam presos em paradigmas da vida deles, eles estavam presos em uma gaiola, e eles não sabiam viver fora dessa gaiola. Eu queria dizer para vocês que Deus não te criou para ser uma pessoa que vive dentro de uma sala,
e você achar que só isso aqui é culto ao Senhor. Culto ao Senhor é muito mais do que você ficar sentado aqui nessa igreja, cantando e ouvindo o pastor falar e falar e falar. Nós precisamos aprender a manifestar a nossa criatividade. Nós precisamos transformar essa criatividade em momentos de adoração fora da caixa. Fora da caixa. Sabe, se eu não tenho nada contra um dia, você chega e fala assim, não, domingo eu não quero vir na igreja, eu vou para a praia. Vai. Sabe, a gente precisa sair um pouco da caixa e aprender a essência de Jesus. A igreja é uma reunião de pessoas criativas, porque vivem um Deus criativo. E sabe, esse Erwin McManus, pessoal, anota esse nome em algum lugar e depois procura no YouTube. Se você fala inglês, por favor, ouve alguma coisa desse cara. Esse cara é muito bom. Ele diz o seguinte: a igreja foi criada e capacitada divinamente para mudar o mundo, mas ela só pode fazer isso se for ousada na comunidade, dando liberdade à criatividade de Deus que lhe deu. Entretanto, na cultura, com a sua mensagem. Queridos, nós somos um instrumento poderoso para transformar esse planeta, e você não sabe disso. E você acha que a igreja é aquele negócio de acordar de manhã já mal-humorado porque você queria dormir mais, e vir aqui para a igreja meio arrastado porque a sua esposa falou que vinha e ela está te arrastando para você vir, ou você que quer vir e a sua esposa fica se maquiando durante 500 horas e você tem que estar arrastada pelo cabelo para vir. Não sei, a gente se esforça demais para vir na igreja, quando a igreja deveria ser um lugar de transformação de vidas, um lugar onde a gente tem um prazer tão grande. Começa a vir sábado à noite, aí você começa a ficar assim, cara, vai vir o domingo, e aí eu quero ir para a igreja, e lá é um lugar tão bom, e eu quero ir lá, e eu quero experimentar mais de Deus, eu tenho que ir domingo na igreja, sabe? Eu sou a favor da criação de uma igreja irresistível. A igreja que você tenha um prazer tão grande de estar aqui, que quando você sai daqui você já pensa, vai demorar 7 dias para chegar o domingo de novo. Sabe, Deus, Ele fez isso, Ele capacitou a igreja para mudar o mundo. E eu creio que nós precisamos pensar nisso. Pensar que se nós cremos em um Deus criativo, então todos somos criativos. Todos vocês são criativos. Ah, mas eu não sei desenhar, mas você sabe fazer outra coisa. Ah, eu não sei cantar, mas você sabe fazer outra coisa. Nós temos criatividade nas nossas vidas, porque todos somos criativos. Mas eu queria parar para refletir em uma outra coisa. Você pode ser criativo, né? Você pode ser criativo, e muitos de nós somos criativos, mas não devemos usar para fazer o mal, tá? Eu preciso dar esse mas, porque esse mas é muito importante, porque quando a gente está na escola, por exemplo, a gente tem manifestações de criatividade, sabe quando? Quando tem uma prova, e a gente precisa colar, porque a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, e o que a gente faz? A gente usa a nossa criatividade, não é? Tem gente que tem ideias mirabolantes para colar. Se é dentro da caneta Bic, ou é no óculos, ou é sei lá. Existem várias. Se eu perguntar aqui, quem tem algum tipo legal, bom de colar? Eu sei que todos têm aqui. A gente tem, porque quem cola... Não, brincadeira, não sai da escola não, sai sim, né? Mas assim, sabe, se você está colando, se você é uma pessoa que cola na sua prova, eu fico pensando comigo mesmo, mas não é para o meu bem? Cara, eu preciso passar de ano. É caro a escola. Se eu repetir, eu tenho que pagar tudo de novo. É caro. Eu preciso passar de ano. Imagina os meus amigos passam e eu não passo. Cara, preciso passar. Então estuda, camarada. Estuda. Sabe, a gente pensa sempre que os fins justificam os meios. Mas eu queria dizer para vocês
que para Deus os meios são tão importantes quanto o fim. Os meios são tão importantes quanto o fim. Não é porque eu quero receber uma bênção ali no final, que eu vou enganar todo mundo até chegar lá e receber a bênção no final. O processo é muito importante para Deus. Então eu queria dizer para vocês que toda criatividade vem de Deus, mas tem a criatividade que a gente usa para o mal. Pessoas usam criatividade para o mal, para se auto-beneficiar. Não importa se eu vou prejudicar alguém, o importante é que eu vou me beneficiar. Ah não, mas o sistema é corrupto, eu tenho que me beneficiar. É complicado isso. É difícil de você trabalhar essa ideia, mas Deus te deu o poder da criatividade. E Deus quer que você seja uma pessoa santa e que viva em santidade. Para isso, você precisa viver a criatividade de Deus para a glória de Deus. Tem um texto em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, que diz que tem 6 coisas que Deus odeia e uma que Ele detesta. Olha só que interessante. Eu não vou pregar isso aqui que vai demorar muito, mas tem 6 coisas que Deus odeia e tem uma que Ele abomina. Diz assim o texto: as 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Essa discórdia entre os irmãos, Deus tem nojo disso. É uma coisa assim que Deus tem pavor disso. É a coisa mais nojenta que existe para Deus. É alguém que cria discórdia entre as pessoas. E sabe, dentro desse texto ele fala assim: um coração que traça planos perversos. Ou seja, se você usa o poder criativo que Deus te deu para fazer o mal, eu queria dizer para você que Deus não se agrada do que você está fazendo. Ele se agrada assim quando você usa a criatividade para manifestar a glória dele. Então o texto inteiro que eu queria ler hoje, de Salmo 19, 1 a 6, vai dizer o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, e ele lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa o seu calor. O Salmo 19, ele tem 2 partes. Uma parte que ele fala sobre a palavra, e uma parte que ele fala sobre a manifestação de Deus na natureza. Deus se manifesta na natureza. Eu queria aqui, dentro desse texto, rapidamente ver 3 características de como Deus se revela, como Deus manifesta a criatividade em você, e como Ele quer que você transforme essa criatividade em ações práticas na sua vida. Então, primeira coisa que eu olho nesse texto é que Deus quer se revelar para você. O texto do Salmo 19, ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Deus, Ele quer mostrar que Ele é real para você. Sabe uma coisa? Nós temos as INCs. O que é INC? INC é igreja nas casas. O trabalho de grupos pequenos, ou células, ou sei lá como você quer chamar. Eu chamo de INC. A INC é igreja nas casas. E quando a gente reúne uma INC, quando a gente começa uma INC, uma das primeiras coisas que eu falo nessa reunião é o seguinte: pessoal, Deus quer mostrar que Ele é real para você. Então, quando a gente orar nessa INC, Deus vai ouvir. Essa história já chegou num ponto de tem umas INCs assim, eu preciso trazer esse pedido aqui, porque eu sei que quando a gente ora aqui funciona. Pessoal, Deus quer se revelar para você. Deus quer mostrar para você que Ele é real, que Ele existe.
Então, através das nossas links, a gente ora. E quando a gente ora, as coisas acontecem. Incrível, incrível. Eu tive uma reunião onde duas pessoas pediram pelos pais, e a gente orou pelos pais e aconteceu. Sabe, Deus quer se revelar para você. Deus, Ele quer se revelar através da natureza. Ele quer revelar que Ele é um Deus verdadeiro na sua vida. Então, quando a gente pensa que Deus quer se revelar, eu quero dizer que Deus, Ele quer nos usar para se revelar às pessoas ao nosso redor. Deus quer usar a sua criatividade para que através de você, pessoas acreditem que Deus é real. Eu não sei o que é, eu não sei como, mas você tem que estar um pouco sensível a Deus para saber a hora certa de fazer as coisas. Não sei se eu já falei para vocês o dia que uma mulher foi salva por causa de um bacon. Não, já falei? Não lembro, não sei se eu falei. Mas um dia eu estava lá no Amazonas e eu estava no supermercado, era de madrugada, um supermercado 24 horas. E eu estava andando com o meu carrinho assim no corredor, eu vi um bacon cair no chão, sabe? Estava na prateleira e o bacon caiu no chão. Aí eu não precisava ir lá, mas não sei o que deu em mim. Eu falei assim, vou lá colocar aquele bacon no lugar. Voltei, eu fui lá, cheguei no corredor e peguei o bacon, coloquei no lugar e fui embora procurar minhas coisas. Só que tinha uma mulher ali do lado. Aí aquela mulher falou assim, ei, você fez isso? Eu falei, minha senhora, o bacon caiu no chão. Eu só vim colocar o bacon no lugar. Mas por que você fez isso? Aí eu usei da criatividade. Eu falei assim, minha senhora, eu acho que Deus, Ele me fez vir aqui colocar esse bacon nesse lugar, para que a senhora entendesse que Ele quer falar com você. A mulher começou a chorar aos prantos. Ela começou a chorar e eu falei assim, minha senhora, se a senhora quiser esse bacon eu te dou. Não, brincadeira. Eu falei para ela assim, mas o que está acontecendo? E ela falou assim, esperei ela parar um pouco de chorar, e ela falou assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu estou muito afastada de Deus. Faz muito tempo que eu não busco a Deus. Eu cometi algum pecado, ela não falou, eu fiz alguma coisa de pecado na minha vida que me envergonhou demais, e desde então eu não tenho mais buscado a Deus. Mas você vindo aqui falando que Deus te trouxe aqui para me falar alguma coisa. Aquela mulher foi salva por um bacon. Aquela mulher, sabe, por causa desse ato de criatividade, eu consegui falar com essa mulher, e essa mulher voltou aos relacionamentos dela com Deus. Sabe, Deus quer se revelar através de você. Segunda coisa que eu quero falar é que Deus quer se comunicar com você. O texto diz o seguinte: um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus, Ele quer se comunicar com você, e Deus, Ele quer se comunicar através de você. Isso é um ponto chave do que o pastor Moisés tem falado para mim, para os pastores dessa igreja. Deus quer falar através de nós e através de cada um de vocês. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser uma pessoa que fala bonito aqui na frente. Aliás, a gente descobriu que o Tom Bé, assim, é um cara que fala bem aqui na frente, né? Quando ele falou aqui, assim, as pessoas acharam que ele era um pastor e que eu era um membro da igreja dele. Mas assim, Deus, Ele quer usar a sua vida. E olha só, quantas vezes a gente ouve a voz de Deus sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas Deus quer se comunicar conosco e através de cada um de nós. Talvez através das nossas ações, talvez através das nossas atitudes, talvez ajudando alguém de alguma maneira, mas Deus quer falar com você e Deus quer falar através de você. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento, entender que Deus, você é um instrumento poderoso para falar com outras pessoas, e Deus pode falar através de você. Sabe como é importante os testemunhos, como é importante nós compartilharmos aquilo que a gente tem passado com Deus, as nossas crises mentais, os nossos brainstorms, e a gente começa a pensar em agora. Expõe isso para as pessoas ao seu redor.
porque talvez Deus vai falar através de você. Eu conheço pessoas extremamente tímidas, mas Deus quer usar a sua vida. E eu vi pessoas tímidas sendo usadas pelo Senhor. Esse meu amigo que vai vir pintar o quadro, ele é um cara extremamente tímido. Quando você fala com ele, assim, às vezes você fica conversando e você pensa que você está falando sozinho, porque o camarada é tão silencioso, ele não abre a boca. Sabe quando alguém te liga, alguém fala alô, né? E quando a gente liga para ele, a gente, alô, aí depois de uns segundos ele, alô? Tipo assim, o cara é tão tímido que nem um alô ele tem coragem de falar direito, sabe? Mas quando ele canta, pessoal, não sei se ele vai ter oportunidade, quando ele canta, pessoal, é um negócio incrível. Ele começa a dançar aqui na frente, a timidez dele vai embora, porque ele sabe que aquilo ali é um momento que ele tem para se comunicar, para mostrar para as pessoas como Deus é maravilhoso, como Deus é majestoso. Sabe o Fábio que está aqui, né? O Fábio que dirigiu o louvor hoje. Quando a gente era menor, quando ele era mais novo, ele tinha uns 16, 17 anos. A gente começava a tocar percussão, aqui nessa igreja mesmo. Tinha um grupo missionário chamado Diáspora. E eu e o Mumu, a gente tocava percussão, né? E eu tinha ouvido falar que tinha pessoas que vinham no nosso culto só para ver a gente tocar. Porque a gente ficava tocando, a gente ficava dançando, a gente ficava com tanta alegria louvando ao Senhor, que você olhava a gente adorando a Deus e te dava vontade de adorar a Deus. Isso é ser criativo, para você comunicar aquilo que Deus quer falar para as pessoas. Deus quer que você seja um adorador. E às vezes eu olho pessoas adorando a Deus e eu tenho vontade de louvar o Senhor. Às vezes eu olho pessoas conversando com as outras pessoas e eu vejo tanto amor que eu tenho vontade de ser um instrumento de amor para as pessoas. Sabe, Deus, Ele quer se comunicar com cada um de nós, e o que Ele quer de você, a parte prática disso aqui, é que Deus quer usar a nossa criatividade para se comunicar com as pessoas ao nosso redor. Sabe, uma característica da nossa igreja não é só a multietnia. Eu acredito que a gente tem aqui a multicultura, porque a gente tem culturas tão diferentes aqui, tão diferentes. Pessoas que gostam de fazer uma coisa, pessoas que gostam de outra, pessoas que estudam em um lugar, pessoas que estudam em outro, pessoas que trabalham de uma forma, pessoas que trabalham de outra forma, e cada grupo desse forma uma tribo. E nós precisamos ter essa criatividade para tentar alcançar todas as tribos. E a igreja tem esse poder. O que a gente precisa é manifestar esse poder e transformar isso em prática para se comunicar com as pessoas. E última coisa do Salmo 19 que eu queria dizer para vocês é que Deus quer ser como o sol. Como o sol no universo, Ele quer ser o sol da sua vida. Nós vivemos muitos acreditavam que o universo girava em torno do planeta Terra, mas não é verdade, porque o universo, ou pelo menos o sistema solar que a gente vive, ele gira em torno de uma estrela gigantesca, poderosa. O Sol, ele é uma estrela tão poderosa, que cada segundo que passa é como se tivesse explodido 500 mil bombas atômicas em um segundo, para que aquela estrela gere calor para a gente sobreviver todos os dias. Tudo bem que esses dias o calor está intenso, né? Tipo, podia explodir umas 300 mil para dar uma diminuída, mas assim, sabe? E esse poder que gera vida no nosso planeta, Deus, Ele quer ser esse poder que gera vida em nós. Por isso o texto fala assim: nos céus Ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, e sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. Deus quer ser o sol da sua vida. Deus quer ser a fonte de energia da sua vida todos os dias.
Deus quer que você tenha Ele como centro da sua vida. Em todo lugar que você for, você fixa os seus olhos no sol e você fala: ainda bem que o sol está lá. Deus, Ele é tão fiel, que Ele é fiel que nem o sol. Eu tenho certeza que quando acabar esse dia, amanhã eu vou ter sol de novo. Mesmo que esteja nublado, eu tenho certeza que atrás daquelas nuvens o sol vai nascer de novo, porque Deus é fiel e Ele quer mostrar a fidelidade dEle para você. E Ele quer que você entenda que Ele precisa ser o centro da sua vida, todos os dias, gerando energia e força e ânimo, e encorajamento para você viver as dificuldades da sua vida todos os dias. Deus quer ser o sol na sua vida. Em outras palavras, Deus, Ele quer a nossa criatividade para manter Ele no centro das nossas vidas. Deus quer que nós possamos usar a nossa criatividade para manter Ele no centro das nossas vidas. O que eu estou falando? O que é isso, Joel? Sabe, nós precisamos ter criatividade para manter a nossa vida em Deus. Sabe, antes de começar essas inks que a gente tem, hoje nós temos 6 inks funcionando, e uma irmã aqui da igreja, ela chegou para mim e falou assim: Joel, pastor, não dá para viver a vida cristã só de domingo indo na igreja, não dá. Sabe por quê? Porque domingo é legal, domingo eu vou na igreja, eu ouço a voz de Deus, eu louvo a Deus, mas daí na segunda eu estou mais ou menos, na terça eu já estou esquecendo, na quarta nem lembro quem é Deus mais, quinta-feira já nem sei mais o que é Deus, aí passa sexta, sábado nas trevas, não tanto, né? Mas assim, longe de Deus. Aí no sábado à noite você, eu preciso ir na igreja amanhã. Aí você vai na igreja e você se sente de novo. Ela falou assim: Joel, a gente precisa dar um jeito de fazer alguma coisa durante a semana, para a gente não esquecer de Deus. Sabe, e é verdade, pessoal. É muito importante você usar a sua criatividade para você manter Deus no centro da sua vida. Não é fácil viver a vida cristã, não é fácil você viver em santidade, não é fácil você viver a palavra de Deus todos os dias, não é fácil. Se você não tiver ajuda, você não vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir. Nós precisamos um do outro, nós precisamos usar nossa criatividade. Alguns usam WhatsApp, alguns usam Google Plus, alguns usam reuniões, culto de quarta-feira, alguns usam as inks, alguns usam alguma coisa, precisa usar. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que ela resolveu fazer devocional quando ela vai para a loja, antes de começar tudo. Ela chega lá, ela pega o livrinho dela e ela lê o texto da Bíblia, ela faz uma reflexão, ela ora e aí o dia dela começa. Isso é uma estratégia criativa para você manter Jesus no centro da sua vida. Você precisa criar a sua. Você não precisa copiar lá dos Estados Unidos, não precisa. A gente copia muito dos Estados Unidos. Aliás, a gente canta muita música copiada dos Estados Unidos. Sabe, nós, os brasileiros, a gente tem um poder criativo muito grande. A gente devia começar a cantar aqui músicas mais brasileiras, em ritmos mais brasileiros. Sei lá, a gente precisava manifestar um pouco mais da criatividade de Deus. Para quê? Para que Deus seja o sol do nosso universo. Todos os dias, Deus quer ser o sol do universo que é a sua vida. E se você não der um jeito de usar a sua criatividade para manter Jesus no centro da sua vida, eu quero dizer para você, você não vai viver com Deus de uma maneira real. Você precisa dar um jeito na sua vida. Você precisa dar um jeito de manter Jesus no centro da sua vida. Eu quero terminar essa pregação com uma música, mas assim, eu não canto muito bem, então eu desisti de cantar. Eu até treinei com a minha esposa ontem, ela falou, só lê, né? Então assim, é uma música que eu gosto muito, mas ela diz o seguinte: os céus manifestam a glória do Senhor e todo o universo proclama o seu louvor, e é o Deus que tudo criou. Nós te exaltamos, Criador e Deus de amor. Suas obras manifestam as suas maravilhas
Senhor, que Deus possa se manifestar na sua vida, que Deus possa fazer com que a sua semana seja uma semana extremamente criativa e que Deus se manifeste na criatividade dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é real nas nossas vidas e o Senhor se revela através da sua natureza, através da sua criação. Obrigado, Deus, por poder ter um Deus tão criativo, um Deus criador, que nos fez parecidos com o Senhor. Nós te pedimos, Deus, que como igreja, possamos ser uma igreja que entende a capacidade divina e poderosa que o Senhor nos deu, para que possamos transformar esse mundo. Deus, libera aqui nesse povo, libera aqui na nossa igreja, na nossa vida, essa criatividade, essa habilidade criativa, de mostrar a Tua glória através de nós, essa habilidade criativa, Deus, de nos comunicar com as pessoas e comunicar o Deus que nós vivemos. Deus, que nós possamos ter criatividade para manter o Senhor no centro das nossas vidas todos os dias, e não só de domingo. Deus, nos ajuda, Pai, libera na nossa vida, no nosso coração, na nossa cabeça, esse poder criativo que o Senhor já nos deu. Nos ajuda a manifestar criatividade através de nós. Pai, eu oro para que essa igreja seja uma igreja criativa. Eu oro, Pai, para que essa criatividade venha gerar muitas bênçãos, venha gerar atração, para que pessoas tenham vontade de vir, para que essa igreja se torne uma igreja irresistível, uma igreja que as pessoas não vêm aqui com pesar, mas vêm desejosos de adorar e glorificar o Teu nome, Deus. Manifesta, Pai, essa criatividade nessa igreja. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.